Existe uma força, um fator, uma força que possa ser chamada de ciência? Quem pode fazer milagres? É algo que só poucas pessoas entendem e usam para superar as dificuldades e alcançar realizações excepcionais. Acredito firmemente que sim. Meu propósito aqui é tentar explicá-lo para que você também possa usá-lo se quiser. Percebi que encontrei algo viável, mas não acho que seja misterioso, exceto que não é conhecido pela maioria das pessoas ou compreendido pelas pessoas comuns. Deixe-me dizer que, ao longo de meio século, tenho muitos anos de experiência na prática comercial e uma considerável experiência de trabalho. Repórteres, começando com os repórteres da Polícia Criminal. Os repórteres policiais são treinados para obter os fatos e não acreditar em uma única palavra. Obviamente, nasci com uma grande curiosidade. Sempre tive um desejo insaciável de procurar explicações e respostas, o que me levou a muitos lugares estranhos, descobriu casos incomuns e me encorajou a ler todos os tipos de livros. Eu tinha acesso à literatura sobre adoração religiosa e ciências físicas e espirituais. Eu literalmente li 1000 livros sobre psicologia moderna, metafísica da magia antiga, voodoo yoga, teosofia da ciência cristã, unindo o novo pensamento, e muito mais que eu chamo de espiritualidade. Muitos desses livros não fazem sentido, outros são estranhos e muitos são muito profundos. Gradualmente, descobri que há um fio de ouro que atravessa todos esses ensinamentos e os torna eficazes para aqueles que sinceramente os aceitam e aplicam. Essa pista pode ser descrita em uma palavra: fé. É o mesmo elemento ou fator que leva à cura através da cura espiritual, permitindo que outros subam a escada do sucesso e trazendo resultados extraordinários para todos aqueles que acreditam nela. Porque a fé é um poder milagroso, não pode ser explicado satisfatoriamente. Mas não há dúvida sobre isso. A fé tem uma verdadeira magia. A magia da fé tornou-se uma frase em que meus pensamentos giravam rapidamente. Tentei colocar essas ideias tão simples e claras quanto possível para que todos possam entender. Ao apresentar a vocês esta ciência muito prática, percebi que ela foi considerada de muitas maneiras. Também percebo que muitas pessoas evitam qualquer coisa que tenha um toque religioso, místico ou metafísico. Portanto, apresento a ciência na linguagem de um empresário. Eles acreditam que pensamentos sinceros e discursos simples podem transmitir qualquer mensagem às pessoas. Ao usar esta ciência, garanto-lhes que ela produzirá resultados independentemente da forma em que ela seja aplicada. Eu queria avisá-lo. Nunca o utilize para fins prejudiciais ou nefastos. No início da história humana, havia duas grandes forças sutis no mundo, o bem e o mal. Ambos são muito poderosos em escala e ciclo. O princípio básico do seu trabalho é o poder do pensamento. Portanto, tenha muito cuidado para não abusar da ciência espiritual. Não posso deixar de enfatizar isso, porque se você usá-lo para fins prejudiciais ou malignos, ele voltará como um bumerangue para destruí-lo, como aconteceu com outras pessoas ao longo dos séculos. Não são palavras vazias, mas um aviso solene. Se você estiver em uma sala mobiliada,
olhe em volta. Seus olhos lhe dizem que você está olhando para um conjunto de objetos inanimados. Isso é verdade do ponto de vista da percepção visual. Mas, na verdade, o que você está vendo são pensamentos ou ideias que se materializam através do trabalho criativo de alguém. No início, foi o pensamento que criou os móveis, moldou os vidros das janelas, moldou as cortinas e os revestimentos. Carros, arranha-céus, aviões voando na estratosfera. Máquina de costura, 1000 pequenas alças e milhões de itens. De onde vieram todos eles em primeiro lugar? Há apenas uma fonte, uma força estranha chamada pensamento. Ao estudar isso mais profundamente, percebemos que todas as nossas realizações e, de fato, todas as nossas possessões são o resultado do pensamento criativo. O pensamento é a fonte original de toda riqueza, de todo sucesso, de todas as realizações materiais, de todas as grandes descobertas, invenções e de todas as realizações. Com isso em mente, fica claro que o pensamento de um homem faz o seu sucesso ou fracasso, e as palavras de Shakespeare fazem mais sentido. Nada é bom ou ruim, mas o pensamento o faz. Muitas pessoas pensam que o sucesso vem do trabalho duro. No entanto, gostaria de salientar que o esforço por si só não será bem-sucedido. O mundo está cheio de pessoas que trabalharam e estão trabalhando duro, mas há pouco ou nada para mostrar o que estão fazendo. O sucesso requer mais do que trabalho duro. É um pensamento criativo e uma forte crença em sua própria capacidade de concretizar suas ideias. Pessoas bem-sucedidas na história conseguiram sucesso com seus pensamentos, e suas mãos eram apenas assistentes de seus cérebros. Outro ponto importante é que um dos fatores-chave para o sucesso é o seu desejo, que deve se tornar absorto, seus pensamentos e objetivos devem ser harmonizados e sua energia deve ser concentrada. Quer se trate de riqueza, fama, status ou conhecimento, todos têm suas próprias opiniões sobre o sucesso, mas o que quer que você pense que o sucesso é, você pode alcançá-lo. Se você está disposto a tornar esse objetivo o desejo ardente da sua vida. Agora que você tem uma visão mais clara do papel dos pensamentos e desejos em sua vida cotidiana, o que você precisa ter certeza é que isso é exatamente o que você quer. A ideia de que você só quer ter sucesso como a maioria das pessoas é tão vaga que você tem que imaginar claramente o que você quer. Faça a si mesmo perguntas. Para onde eu vou? Qual é o meu propósito? Estou imaginando exatamente o que eu realmente quero? Muitas pessoas andam na vida. Eu acredito que se eles têm emprego hoje, amanhã vão ter emprego e vão estar de alguma forma garantidos na velhice. Eles são como rolhas na água, arrastadas por várias correntes, nadando sem rumo, lavando a costa ou transformando-se em algas e acabando no fundo do oceano. Portanto, é essencial saber o que você quer da vida. Saiba para onde você está indo e mantenha um objetivo claro.
Só assim você terá o que deseja. Tudo começa com um desejo, e se você alguma vez desejou realizar ou obter mais do que o que você tem agora, você precisa de um desejo. Mas, como veremos, isso não é o único que é necessário. Dizem que o pensamento atrai o que se concentra. Isto é exatamente o que Jó disse, porque o que eu esperava veio a mim. Nossos pensamentos assustadores também são criativos, atraindo problemas de maneira magnética, e pensamentos construtivos e positivos são resultados positivos. De qualquer forma, o pensamento cria a sua maneira. Quando penetra na consciência de uma pessoa, ela começa a perceber o poder incrível que pode usar. Minha teoria é que, embora seja verdade que os pensamentos criam e controlam muito além de tudo o que o homem conhece, eles simplesmente criam de acordo com seu próprio caráter, intensidade e qualidades emocionais. A profundidade da sensação ou o plano de vibração. Em outras palavras, assim como o comprimento de onda e a potência das estações de rádio, os pensamentos têm uma criatividade ou controle que é proporcional à sua intensidade e consistência de intensidade. Deixe-me tentar explicar. Embora muitas explicações tenham sido propostas, ninguém sabe se o pensamento é uma forma de energia elétrica ou outra coisa a determinar. No entanto, eu sou um experimentador conhecido como eletricidade de alta frequência. Foi liderado pelo grande gênio Nikola Tesla, e sempre que penso em suas radiações e vibrações, instintivamente as associo à eletricidade e aos seus fenômenos. Eles se tornaram mais claros para mim. Todas as pessoas que vivem em grandes altitudes sentem, e às vezes, observam a geração de faíscas elétricas ao tocar em objetos metálicos. Depois de atravessar a sala. É claro que é uma forma de eletricidade estática gerada pelo atrito. Isso lhe dá uma compreensão de como um tipo de eletricidade se desenvolve no corpo. O famoso psicanalista austríaco Sigmund Freud chamou a atenção do mundo para a hipótese de que existe uma poderosa força dentro de nós. Uma parte não iluminada da mente que, independentemente da mente consciente, molda constantemente nossos pensamentos, sentimentos e ações. Outros se referem à separação de nosso ser espiritual da alma do superego como a força interna do superconsciente, o subconsciente do inconsciente e vários outros nomes. Não é um órgão, nem é o que é chamado de substância física semelhante ao cérebro. No entanto, ela existe e, desde os tempos antigos, a humanidade sabe de sua existência. Os antigos costumam chamá-lo de espírito paracelso, vontade, complemento ao cérebro da mente dos outros. Um homem de consciência, um criador de uma voz interior tranquila. Uma pessoa inteligente que afirma ser parte de uma inteligência superior com a qual todos estamos associados. Não importa o que lhe chamemos, prefiro a palavra subconsciente, que é considerada a essência da vida, cujos limites de possibilidades são desconhecidos. Ele nunca dorme, nos ajuda em grandes tribulações e nos avisa de perigos. Muitas vezes ajuda o aparentemente impossível, nos guia de muitas maneiras e, se usado corretamente, faz o que é chamado de milagres. Talvez a maneira mais eficaz de colocar o subconsciente em ação. É um processo de criação de imagens mentais através da imaginação, melhorando a imagem de algo ou maneira que você quer ver em sua forma física. Isso é muitas vezes chamado de visualização. No entanto,
Antes que essa visualização possa funcionar, você tem que realmente acreditar. Estou falando de convicção profunda, de convicção firme e positiva. Permeando todo o seu ser, você pode chamar isso de um aspecto da emoção, uma força espiritual, uma vibração elétrica, mas é uma força que traz resultados extraordinários. Inicia a lei da atração e permite que o pensamento estável se associe ao seu objeto. Essa crença muda o ritmo ou a frequência dos pensamentos, como um ímã gigante, atraindo as forças do subconsciente para funcionar, alterando toda a sua aura e afetando tudo ao seu redor, mesmo pessoas e objetos à distância. Isso traz sua área pessoal de vida. Os resultados são às vezes surpreendentes. E muitas vezes é algo que você nem sonha. Gustav, um destacado psicólogo e escritor francês, escreveu sobre o arrependimento. Não há artista, cientista ou escritor, por mais insignificantes que sejam suas realizações, que não tenha percebido, a partir de sua experiência pessoal, a importância da desigualdade subconsciente. Ele também disse que os melhores resultados na vida são alcançados por aqueles que têm uma estreita harmonia e cooperação entre a mente consciente e subconsciente. Como o subconsciente desempenha um papel muito importante na magia da fé, seria benéfico se você tivesse uma compreensão clara e detalhada do que é o subconsciente, onde ele está e como ele funciona. A mente consciente é a fonte de pensamentos que nos dá a consciência em uma vida normal acordada, sabendo que estamos aqui e agora, capaz de compreender as forças ao nosso redor, gerenciando nossas capacidades mentais, recordando eventos de nossas vidas passadas, compreendendo nossas emoções e seus significados. Mais especificamente, nos permite conhecer racionalmente os objetos e as pessoas ao nosso redor, nosso sucesso ou fracasso, a validade de um argumento ou a beleza de uma obra de arte. A solução para os nossos problemas vem do uso da mente consciente, mas às vezes, quando não há solução, estamos exaustos pelo esforço constante. Começamos a perder a fé em nós mesmos, e muitas vezes aceitamos a ideia de que falhamos e não podemos fazer nada. É aqui que o subconsciente vem ajudar e nos ajuda a recuperar a confiança em nós mesmos, a superar as dificuldades e a embarcar no caminho da realização e do sucesso. Assim como a consciência é a fonte do pensamento, o subconsciente é a fonte do poder. É uma das maiores realidades da vida humana, enraizada no instinto, consciente dos desejos mais básicos do indivíduo, mas sempre buscando ascender à existência consciente. As principais forças do subconsciente são a intuição, a emoção, a confiança, a inspiração, a sugestão, a dedução, a imaginação, a organização e, claro, a memória e a energia dinâmica. É uma entidade separada com suas próprias habilidades e funções espirituais únicas. A mente subconsciente tem 3 funções principais. A primeira é através da compreensão intuitiva das necessidades do corpo. Apoia e mantém a saúde e até a vida do corpo sem a ajuda da consciência. Em uma grande emergência, ele atua imediatamente, independentemente da consciência, assumindo o comando supremo, agindo com incríveis níveis de confiança, rapidez, precisão e discernimento para salvar a vida de uma pessoa. Em terceiro lugar, ele funciona no mundo espiritual, com as forças espirituais subconscientes, como a telepatia, a clarividência e a psiquinesis. Mas a mente subconsciente também pode ser chamada para ajudar a mente consciente. Em momentos de urgente necessidade do indivíduo, quando o eu consciente se volta para o subconsciente e utiliza seu poder e recursos para resolver um problema importante ou realizar um desejo. É através dessas 3 funções que estamos mais conectados aqui, atraindo recursos e forças do subconsciente, despertando-o para agir.
Para fazer isso, você deve primeiro ter certeza de que o que você pede mais tarde é algo que é seu e que você tem a capacidade de suportá-lo. O subconsciente só se manifesta de acordo com a capacidade de uma pessoa. Então você tem que ter paciência e confiança absoluta. Como disse o filósofo francês Théodore Simon Jourois, o subconsciente não faz muito esforço para aqueles que não acreditam no subconsciente. Em seguida, quando você comunica suas necessidades ao subconsciente, você deve ter um estado de espírito em que o trabalho foi feito. Portanto, embora seja necessário sentir e pensar que você é bem-sucedido, é importante dar o próximo passo e realmente ver que você foi bem-sucedido, seja na realização de tarefas selecionadas ou na ocupação da posição ideal. O último e decisivo passo é esperar pacientemente até que o subconsciente absorva os elementos do seu problema e comece a resolvê-lo sozinho. Quando os pensamentos e planos subconscientes entram em sua consciência de espera, você descobrirá que a solução para seus problemas é o curso correto de ação. Você deve seguir essas instruções imediatamente e incondicionalmente, sem hesitação ou raciocínio. Você deve ser livre para aceitar a mensagem que vem do seu subconsciente e agir imediatamente assim que a compreender. Só então você pode colocar seu subconsciente em seu serviço e continuar a responder à medida que você se aproxima dele. No entanto, seu problema pode não ser resolvido dessa maneira. Você pode sentir uma força misteriosa de tempos em tempos que o leva a fazer certas coisas que não parecem ter um significado particular ou conexão lógica, em vez de serem resolvidas na forma de um plano pronto. No entanto, você deve continuar confiando no poder e na sabedoria da mente subconsciente e fazer coisas aparentemente insignificantes, sem dúvidas. Você vai se encontrar na posição ideal, fazendo o trabalho que você imaginou. E então, quando você olha para trás, você vai ver como todas as coisas para as quais você foi chamado a fazer formam uma sequência lógica de acontecimentos. E a última é a sua realização final, a recompensa da sua esperança sincera e do desejo de sua vitória pessoal. Ao estudar as várias religiões místicas, doutrinas e sistemas de coisas espirituais, não pode-se deixar de notar que elas têm o mesmo mecanismo básico de ação. Essa repetição, repetir certas palavras, fórmulas ou simplesmente mantras de discursos sem sentido, é uma prática comum. Feiticeiros, sacerdotes, bruxos voodoo e seguidores de muitos outros cultos estranhos. Eles o usam para invocar espíritos ou fazer magia negra. Os mesmos princípios são a base do canto de mantras, das aulas diárias, das orações frequentes, dos budistas e muçulmanos, dos teósofos e dos seguidores do pensamento unitário da verdade absoluta, das novas ideias da ciência sagrada. Na verdade, esta é a base de todas as religiões, embora estejamos falando aqui de magia branca, não de magia negra. Isso nos leva a uma lei, uma sugestão. Dentro dos limites desta lei, todas as forças são capazes de produzir resultados extraordinários. Ou seja, são suas próprias forças, sugestões e autossugestões, ou que vêm de fora. Ativa mecanismos ou força o subconsciente a iniciar seu trabalho criativo. Aqui, a afirmação e a repetição entram em jogo. É a repetição do mesmo mantra, da mesma declaração, que leva à fé. Quando essa crença se torna uma crença profunda, as coisas começam a acontecer. Este é o mesmo poder e o mesmo mecanismo que Hitler usou para estabelecer o povo alemão para atacar o mundo. O famoso psicólogo francês René Fer explicou que Hitler tinha uma compreensão extraordinária da lei, da implicação e de suas várias formas de aplicação. Durante a Grande Depressão e outros períodos semelhantes,
vimos como essa força inspiradora trabalhou horas extras. Estamos ouvindo cada vez mais pessoas repetir tempos de negócios difíceis, falências bancárias ruins, prosperidades que deixaram de existir. Os dias em que milhões de pessoas acreditavam que a prosperidade se foram para sempre. 1000 pessoas espiritualmente poderosas foram esmagadas por percussões constantes, repetindo constantemente as mesmas terríveis vibrações de pensamento. O dinheiro é sempre sensível e se esconde quando o medo começa a se espalhar, seguido por uma série de falências e desempregos. Já ouvimos 1000 histórias sobre grandes empresas que faliam. É fácil acreditar nisso e agir em conformidade. Se as pessoas perceberem que são seus próprios medos e pensamentos que criam tempos difíceis, elas pensarão na prosperidade e ela virá. Como disse o Dr. Walter Dear Scott, um famoso psicólogo e presidente de longa data da Northwestern University. O sucesso ou o fracasso dos negócios depende mais da mentalidade do que da inteligência. Pense em amuletos. Amuletos, símbolos, amuletos da sorte, trevos de 4 folhas, trevos, ferraduras, pés de coelho e inúmeras outras trincheiras em que as próprias 1000 pessoas acreditam. São objetos inanimados e inofensivos, sem qualquer poder. Mas as pessoas infundem vida neles, pensando que eles têm poder, embora eles próprios não o façam. Esse poder só vem da fé, e só a fé pode torná-los eficazes. Aqui está um experimento simples que lhe mostrará uma atração estranha através da visualização. Como criar uma imagem mental? Encontre algumas pedras pequenas ou seixos que você pode facilmente jogar. Encontre uma árvore ou um poste com um diâmetro de 15-20 centímetros. Fique a 7-8 metros dele e comece a atirar pedras na árvore, tentando acertá-lo. Se você é uma pessoa comum, a maioria das pedras voará longe do alvo. Agora pare e diga a si mesmo que consegues acertar o alvo. Crie uma imagem mental de uma árvore como se estivesse se movendo para a frente para encontrar uma pedra. Imagine como uma pedra pode realmente bater em uma árvore onde você quer que ela atinja. Em breve vais ver que estás a começar a acertar o alvo. Não diga que é impossível. Tente, e você provará que pode ser feito, desde que você acredite. Para se tornar o que você quer ser, você cria uma imagem mental do seu eu recém-construído. Se você continuar assim, um dia você se tornará a pessoa que você é na realidade. Como diz Shakespeare, se você tem virtude, toma-a para você. Não. Vamos aceitar esta grande verdade e ver algumas de suas consequências. Quando você aceita a virtude, você a aceita através da imaginação. Mas aqui devemos distinguir entre o sonho acordado na realidade e a imagem real do pensamento, ou o correto uso da imaginação. Talvez haja um mágico que lhe dará $1 milhão ou uma mansão com um ambiente luxuoso, mas sonhos ou simplesmente desejos sem rumo não têm o poder de liberar o poder oculto dentro de você para lhe trazer esse $1 milhão ou esta mansão? Quando você tem que usar sua imaginação, você se imagina fazendo algo e então você o faz. É essa ação que você imagina que faz com que isso se torne realidade. Considere usar uma lupa que, quando focada corretamente, recolhe a luz solar e a concentra, de modo que o calor queime um buraco no objeto para o qual a luz está apontando. Ele deve permanecer imóvel até que a força e a força se desenvolvam. E o conteúdo da imagem ou imagem mental?
No entanto, é muito difícil para a pessoa média se concentrar por longos períodos de tempo, muito menos manter uma imagem de pensamento por longos períodos de tempo. Vocês são constantemente influenciados pelo que leem e ouvem, e, portanto, a parte coordenadora dessa criatividade se volta para unir todos esses elementos dispersos. Massas concentradas. Em vez de se dedicar a criar uma imagem clara e dinâmica de seus desejos. Muitas vezes penso nisso, desejos e sugestões relacionadas ao cultivo de sementes de vegetais ou flores. Uma vez que o solo está pronto e as minúsculas sementes são plantadas, elas rapidamente criam raízes e germinam, e assim que começam a rastejar pelo solo em busca de luz, sol e umidade, os obstáculos não significam nada para eles. Eles empurrarão pequenas pedras ou fragmentos e, se não conseguirem fazê-lo, dobrarão. Contorne-os. Então, talvez o mesmo seja verdade para você e o conselho que você dá ao subconsciente. O resultado será puro ou complexo, dependendo da semente original e da atenção que você presta a ela. Em outras palavras, plante a semente certa e nutra-a constantemente com pensamentos fortes de afirmação, sempre apontando para o mesmo objetivo. Ele crescerá em uma força poderosa, encontrando maneiras e meios para superar qualquer obstáculo. Agora vamos olhar para a mecânica. Pegue 34 cartões de visita comuns e coloque-os em seu escritório em casa, em seu quarto ou em qualquer lugar onde você possa estar sozinho. Sente-se e pergunte a si mesmo: o que você mais quer? Quando a resposta chegar e você tem certeza de que este é o seu desejo, escreva-o em um dos cartões. Uma ou duas palavras são suficientes. Trabalho, melhor emprego, mais dinheiro, casa própria. Em seguida, copie esta imagem em cada cartão. Uma em uma carteira ou bolsa, outra ao lado da cama ou na cabeceira da cama, 3 pendurados no espelho ou na penteadeira e 4 na mesa. Como você pode adivinhar, a ideia é imaginar a imagem durante o dia. Especialmente importantes são os momentos antes de ir para a cama, à noite e depois de acordar de manhã, quando você pode focar seus pensamentos nele com maior força. Mas não se limite a estes 2 períodos. Quanto mais você conseguir imaginar o que você deseja usando esses ou outros métodos, mais rápido isso se tornará possível. No início, você provavelmente não sabe como será o resultado. Não se preocupe, apenas deixe isso para o subconsciente, que encontrará uma maneira de se conectar por conta própria, abrindo portas e caminhos que você talvez nem perceba. Você receberá a ajuda das fontes mais inesperadas. Você pode ter a ideia de entrar em contato com alguém de quem não ouviu há muito tempo, ou entrar em contato com alguém que você nunca conheceu antes. Talvez você tenha a ideia de escrever uma carta ou telefonar? Seja qual for a ideia, segue-a. Você não pode enfatizar o suficiente que você não deve dizer a ninguém o que as palavras em seus cartões significam. Não insinuem seus desejos a ninguém. A verdade é que quando você fala sobre o que você vai fazer, você dispersa seus poderes, perde a conexão íntima com o subconsciente e muitas vezes descobre que se você não agiu de acordo com as instruções, terá que começar de novo em seu plano de realização. Vá em frente, não conte a ninguém, ainda é importante. Digamos que você quer um emprego melhor ou uma promoção. Em vez de usar apenas cartões, diga a si mesmo constantemente que você vai conseguir o emprego que você já imaginou. Se você aceitar esta ciência, a repetição se tornará um meio de implantar sugestões profundamente e duradouramente no subconsciente. Assim como você coloca um prego em uma tábua, um golpe o mantém em pé, mas só uma série de golpes fortes o mantém em pé.
Tenho notado aqueles que usam essa ciência conscientemente e aqueles que podem usá-la inconscientemente. Eles são pessoas de enorme energia, verdadeiramente geradores humanos. Essas pessoas não apenas usam sua imaginação, mas também têm convicções fortes. Mas também são grandes pessoas em ação. Isso me leva a esta declaração mais importante. A crença na inação está morta. Há também um dispositivo que eu chamo de tecnologia de espelhamento. Antes de explicá-lo, eu gostaria de lhe dizer como isso acontece, que coisa maravilhosa eu acho que é e como você pode usá-lo para obter resultados mais rápidos e mais eficazes. Muitos anos atrás, eu fui convidado num jantar e nenhum homem muito rico tinha muitas patentes para equipamentos de extração e serragem de madeira. Ele convidou vários editores de jornais, banqueiros e líderes da indústria para explicar o novo método que desenvolveu para trabalhar na serraria. O jantar foi adiado e o anfitrião se encontrou em um estado embaraçoso de embriaguez devido à grande quantidade de álcool oferecido. Pouco antes do jantar começar, notei-o a cambalear para o quarto e de repente ficou em frente à sua penteadeira. Pensando que poderia ajudá-lo, segui-o até a porta, ao quarto dele. Lá, eu o vi segurando a borda da penteadeira com as duas mãos e olhando para o espelho, ao mesmo tempo murmurando para si mesmo, como alguém bêbado. Então suas palavras ganharam sentido e eu me afastei um pouco para observar suas ações. Eu ouvi-o dizer, velho John, eles querem deixar-te bêbado. Mas colocá-los em volta dos dedos, está sóbrio, esta é a tua festa. Tens de ficar acordado. Enquanto continuava olhando para mim no espelho, notei que algum tipo de mudança estava acontecendo. Seu corpo estava endireitado, os músculos do rosto estavam tensos e a aparência bêbada desapareceu. Todo o show levou cerca de 5 minutos, mas nunca tinha visto uma mudança tão rápida em toda a minha prática como jornalista, especialmente como jornalista criminal. Sem deixá-lo saber que estava a vigiá-lo, fui ao banheiro. De volta à sala de jantar, encontrei o anfitrião sentado na frente da mesa. Embora seu rosto ainda estivesse um pouco vermelho, ele estava sóbrio. No final do jantar, ele deixou uma impressão muito convincente, falando sobre seus novos planos. Só muito mais tarde, quando eu entendi melhor o poder do subconsciente, entendi a ciência por trás de transformar uma pessoa aparentemente bêbada em um mestre calmo e sóbrio. Muitos grandes oradores, pregadores, atores e políticos usaram esta técnica do espelho por muitos anos. De acordo com Drew Pearson, Winston Churchill nunca fez um discurso importante diante de um espelho. Para dominar a técnica, fique em frente ao espelho. Não precisa ser de toda a altura, mas deve ser grande o suficiente. Dessa forma, você pode se ver pelo menos da cintura para cima. Todos vocês no exército sabem o que é silêncio. Os calcanhares estão totalmente retos, o abdômen está encolhido e o peito está para a frente. Cabeça erguida. Agora faça 34 respirações profundas até sentir força e determinação. Então olhe diretamente no fundo dos seus olhos e diga a si mesmo que você terá o que quer. Fale em voz alta para que você possa ver seus lábios se mover e ouvir suas palavras. Pratique pelo menos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Depois de alguns dias você ficará surpreso com os resultados. Você desenvolverá uma autoconfiança que nunca duvidou. Esse poder fará com que seus olhos sejam tão aguçados que os outros pensam que você está olhando diretamente para a alma deles. Mais cedo ou mais tarde, a intensidade de seus pensamentos será revelada em seu olhar.
Emerson escreveu que, aos olhos de cada pessoa, há um sinal preciso de sua posição na vida. Lembre-se de sua própria classificação ou posição na vida, que determina o que você vê em seus olhos. É assim que você desenvolve olhos confiantes, e um espelho irá ajudá-lo a fazer isso. Minha hipótese é que nenhum de vocês pensa que o método que eu lhe mostrei é a chave mestra para a riqueza e a fama da noite para o dia. E é claro que não é prudente mergulhar em negócios que estão muito além de suas capacidades ou crescimento. Mas usando essa ciência, você pode explorar os diferentes passos que o levarão ao topo, mas você deve ter um plano de ação antes de tomar qualquer plano. Você tem que saber o que quer e ser específico. Contanto que você se apegue ao quadro mental de sua ideia e comece a desenvolvê-la com ações, nada o impedirá de ter sucesso, porque o subconsciente nunca desobedece a ordens claras e decisivas. Nesta sessão, gostaria de falar sobre alguns pontos que eu considero pertencentes ao reino espiritual, vamos chamá-los de misturas. Raramente percebemos o quanto nossas vibrações emocionais afetam os outros. Até que ponto somos afetados por suas vibrações? Uma pessoa extremamente nervosa em uma posição de liderança pode colocar quase todos os subordinados em um estado de tensão. É importante lembrar que uma pessoa com uma atitude negativa pode causar problemas na organização ou na família. Quanto bem uma personalidade positiva pode trazer, tantos danos pode trazer uma personalidade fortemente negativa, que tende a se tornar mais forte quando eles colidem um com o outro. Para entender melhor os efeitos dessas vibrações excitantes, você só precisa ler seus sentimentos em constante mudança ao entrar em diferentes escritórios ou casas. A atmosfera criada pelas pessoas que vivem lá pode ser imediatamente definida como uma vibração perturbadora de ansiedade, calma ou harmonia. E as vibrações criadas por outras pessoas nos afetam muito mais do que percebemos. Aceitamos as características das pessoas com quem nos comunicamos mais ou menos regularmente. Se você quiser permanecer positivo, evite se comunicar demais com aqueles que têm personalidades negativas ou pessimistas. O que me leva a outro ponto. Uma pessoa que deseja riqueza deve ir onde está a riqueza. Uma pessoa sozinha em uma ilha deserta pode ser difícil não apenas fazer uma fortuna, mas até mesmo sustentar a si mesma. Então, se você quer dinheiro, você tem que se associar com pessoas com dinheiro. Ou quem sabe como ganhar dinheiro, isso pode parecer rude, mas a verdade é que se você está procurando dinheiro, você tem que ir para onde está e onde é gasto. Você também tem que conhecer pessoalmente aqueles que têm o poder de administrar o dinheiro. Por fim, a mentalidade correta, a aparência decente e a capacidade de fazer contato visual também são importantes. Avançando diretamente, concentrando-se em seus objetivos e criando uma aura certa ao seu redor, que é formada por sua imaginação ou por uma extensão do seu magnetismo pessoal, você pode fazer milagres. Quando um homem compreende plenamente o grande poder de seu pensamento e o aplica conscientemente, ele ganha poder sobre esta terra e sobre tudo o que está nessa terra. Você mesmo tem esse núcleo interior, mas ele deve se expandir até que o fogo se torne branco e brilhante, alimentando-o constantemente com novos pensamentos e ações. A fé pode fazer milagres. Tentei mostrar claramente como esse poder se desenvolve e fazer você subir a escada tanto quanto possível. Mas é importante lembrar que é fácil perder essa fé ou confiança.
Muitas pessoas voam para o auge do sucesso e depois caem em profundidades inesperadas. Outros que procuraram ajuda pareciam ser curados milagrosamente, mas mais tarde descobriram que havia uma recaída anos ou mesmo meses depois. As doenças anteriores frequentemente retornam. Existem muitos fatores e influências enfraquecidos que são de natureza sugestiva, e nós permitimos que eles penetrem em nosso subconsciente em momentos descuidados. Uma vez que essas influências começam seu trabalho destrutivo, eles podem anular tudo o que conseguimos através de nossos esforços criativos. Então fique na frente, vá em direção ao sol e olhe para ele. Sombras escuras não atravessam seu caminho. Eu sei que é difícil para alguém que não está familiarizado com o assunto aceitar a ideia de que tudo está dentro de nós. Mas mesmo o homem mais materialista deve estar consciente de que nada existe no mundo exterior, do seu próprio ponto de vista, se ele não tem conhecimento sobre ele ou se ele não está profundamente enraizado em sua consciência. São as imagens criadas em sua mente que dão realidade ao mundo exterior. A felicidade que muitos lutam para encontrar, mas que poucos encontram, é inteiramente interior. Nossas circunstâncias e eventos da vida cotidiana absolutamente não afetam nossa felicidade, se nós mesmos não permitirmos que as imagens espirituais do mundo exterior entrem em nossa consciência. A felicidade é um estado mental que podemos controlar por nós mesmos, e esse controle está em nossos pensamentos. Emerson disse que esta é a tarefa mais difícil do mundo. Pense, e isso é realmente o caso quando a maioria de nós é vítima do pensamento de massa e alimentada pelos fios dos outros. Todos nós sabemos que a lei da causa e efeito é rigorosa, mas quantos de nós realmente param para considerar seu comportamento? Todo o caminho da vida de uma pessoa pode ser mudado mais de uma vez, sob a influência de um único pensamento que o ilumina num piscar de olhos, tornando-se uma poderosa força capaz de mudar todo o curso dos acontecimentos humanos. A história está repleta de histórias de indivíduos fortes e determinados que seguiram firmemente suas crenças internas e foram capazes de inspirar seus vizinhos e criar grandes empresas, grandes impérios e novos mundos do nada diante de uma resistência imensa e indomável. Mas eles não têm o monopólio do poder do pensamento. Você e todo homem e mulher o possuem. Tudo o que você precisa fazer é aproveitá-lo, e então você se tornará a pessoa que você vê na sua imaginação. Conheça a si mesmo, reconheça a sua força e aplique a técnica do mapa e do espelho com sinceridade, e você obterá resultados que excedem suas expectativas mais ousadas. Basta acreditar que há verdadeira magia criativa e magia na fé. Isso vai acontecer porque a fé lhe dará força para ter sucesso em tudo o que você faz? Fortaleçam a vossa fé, a vossa vontade, e vocês se tornarão o mestre invencível da humanidade, o homem de todos.